A Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS definiram um cronograma escalonado para tornar obrigatório o destaque da CBS e do IBS nos documentos fiscais. A primeira etapa começa em 3 de agosto de 2026. O calendário completo será divulgado até o fim de julho pelos órgãos responsáveis. A divisão em 4 fases existe para dar tempo às empresas e aos sistemas de se adaptarem sem rupturas. A CBS é um tributo federal que faz parte da reforma tributária sobre o consumo. O IBS, por sua vez, é administrado conjuntamente por estados e municípios. Os dois impostos substituirão gradualmente os tributos atuais que incidem sobre bens e serviços. Entender essa distinção é fundamental para saber quem regula cada um e como isso afeta a escrituração fiscal da sua empresa. A primeira fase abrange os documentos fiscais cujos layouts técnicos já foram publicados pelos órgãos competentes. Isso inclui principalmente as notas fiscais de venda ao consumidor final e as operações entre empresas, o chamado B2B. Na prática, quem emite nota fiscal eletrônica de venda de mercadorias ou prestação de serviços entre empresas já precisa estar preparado para destacar CBS e IBS a partir dessa data. A segunda etapa começa em 1º de outubro de 2026 e traz novos tipos de documentos fiscais para dentro da obrigatoriedade. Os layouts desses documentos serão publicados no início de agosto, garantindo ao menos 60 dias de antecedência. Esse intervalo é o tempo que empresas e desenvolvedores de sistemas terão para ajustar emissores, testar integrações e treinar equipes antes da exigência entrar em vigor. A terceira etapa, em 1º de dezembro de 2026, incorpora mais documentos fiscais ao destaque obrigatório. Já a quarta fase, em 1º de janeiro de 2027, é específica para empresas do Simples Nacional que optarem pela adesão ao regime de CBS e IBS. Essa adesão é opcional, mas quem escolher esse caminho precisará emitir documentos fiscais com o destaque dos novos tributos desde o início de 2027. O setor financeiro terá um calendário próprio, porque suas operações exigem documentos fiscais específicos que ainda precisam ser criados e adaptados. A Receita Federal e o Comitê Gestor se comprometeram a divulgar os novos layouts com antecedência mínima de 60 dias antes da obrigatoriedade. Além de sistemas de emissão, a adequação envolve mudanças em processos internos e rotinas de apuração tributária das instituições financeiras. A Receita Federal informou que 78% dos documentos fiscais emitidos atualmente já apresentam o destaque da CBS, antes mesmo da obrigatoriedade. Mais de 90% das empresas já teriam condições técnicas para incluir as informações de CBS e IBS. O órgão também enviou retorno direto às empresas que passaram a destacar os tributos, apontando erros de preenchimento e reconhecendo quem fez corretamente. Isso mostra que a fiscalização já está ativa nessa fase de testes. A Receita Federal e o Comitê Gestor trabalham num programa de conformidade para empresas que tiverem dificuldades na adaptação. A proposta permite autorregularização sem aplicação de multas para quem demonstrar boa-fé. Se a fiscalização identificar que uma empresa não está evoluindo na emissão dos documentos com os novos tributos, tanto o contribuinte quanto o contador responsável poderão ser comunicados para corrigir as inconsistências. A regulamentação ainda estava em negociação com estados e municípios. O programa de conformidade coloca o contador em posição central. A avaliação da boa-fé do contribuinte deverá contar com a participação do profissional contábil. Isso significa que o contador não é apenas um executor de obrigações, mas um agente que pode ser acionado diretamente pela fiscalização, caso o cliente não esteja avançando na adaptação. Quem assessora empresas precisa monitorar ativamente o status de emissão dos documentos fiscais dos seus clientes durante toda a transição. No primeiro semestre de 2026, a Receita Federal e o Conselho Federal de Contabilidade lançaram um curso técnico voltado aos profissionais da contabilidade para preparar a categoria para as mudanças da reforma tributária. Os módulos já registraram 682 mil acessos, número que indica a dimensão do esforço de capacitação em andamento. O objetivo é reduzir erros durante o período de transição e garantir que os contadores consigam dar suporte adequado às empresas que atendem. Entidades do setor de tecnologia fiscal, como a FRAC e Brascom, acompanham de perto o calendário da reforma. O diretor de Relações Institucionais da Brascom, Sérgio Sgobi, avaliou que o intervalo de 60 dias entre a publicação dos layouts e a obrigatoriedade é curto para empresas que atendem grandes contribuintes. Ao mesmo tempo, reconheceu que a divulgação antecipada dos requisitos permite que as adaptações comecem antes do prazo final, o que reduz o risco de descumprimento. Na prática contábil, o destaque de CBS e IBS nos documentos fiscais não é apenas uma mudança de layout. Ele impacta os sistemas de emissão, as rotinas de conferência de notas, os processos de apuração tributária e a escrituração fiscal das empresas. Cada novo campo incluído no documento precisa ser capturado corretamente pelos sistemas de gestão e refletido nos livros fiscais. Escritórios de contabilidade que ainda não mapearam essas mudanças nos sistemas dos clientes precisam iniciar esse processo agora. O cronograma tem 4 marcos claros: agosto de 2026 para os documentos com layouts já publicados, outubro para novos documentos com 60 dias de adaptação, dezembro para mais uma parcela e janeiro de 2027 para empresas do Simples Nacional que aderirem ao regime de CBS e IBS.
O calendário completo será divulgado até o fim de julho. Usar esse mapa de datas para planejar as adequações dos seus clientes é a ação mais concreta que um contador pode tomar agora. Até o fim de julho será publicado o cronograma completo com todas as etapas. Esse é o momento de verificar quais clientes ainda não destacam CBS e a IBS nos documentos fiscais e acionar os fornecedores de sistemas para as atualizações necessárias. O curso técnico da Receita Federal em parceria com o CFC já está disponível e registrou 682 mil acessos. Quem ainda não acessou tem uma oportunidade concreta de se preparar antes da obrigatoriedade de agosto.